Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 8. A Jornada de Volta. Seção 4. A Dádiva da Liberdade. Se a vontade de Deus para você é a paz e a alegria completas, a menos que vivencie só isso, tem que estar te recusando a reconhecer a sua vontade, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não vacila, sendo imutável para sempre. Quando você não está em paz, só pode ser porque não acredita que está nele, ou seja, que está em Deus. Entretanto, ele é tudo em todos. A sua paz, que é a paz de Deus, é completa e tem que estar incluído nela. As suas leis te governam porque governam tudo. Então, as leis de Deus nos governam porque elas governam tudo que há. Não pode se isentar das suas leis, embora possa desobedecê-las. Mas, se desobedecê-las, se sentirá solitário e impotente, porque estará negando tudo a você mesmo. Eu vim como uma luz a um mundo que, de fato, nega tudo a si mesmo. Faz isso simplesmente por se dissociar de tudo. O mundo, portanto, é uma ilusão de isolamento mantida pelo medo, da mesma solidão que é a ilusão do mundo. Ou seja, nós estamos aqui nesse mundo, era para a gente ser tudo e manifestar tudo, porque nós já temos tudo. Só que, como Jesus está falando aqui em Curso em Milagres, nós mesmos negamos tudo a nós. E isso a gente faz simplesmente por nos dissociarmos de tudo, que é Deus. A gente se vê como separado. A gente não acredita que somos a expressão dele. Então, quando a gente se enxerga como separado, a gente se dissociou de tudo, de toda a abundância divina que deveríamos estar vivendo aqui. E quando a gente se enxerga separado de Deus, a gente também se enxerga separados uns dos outros. E o que mantém essa ilusão da separação, que é a ilusão do isolamento, é através do medo. Eu disse que estou com você sempre, até o fim do mundo. É por isso que eu sou a luz do mundo. Se eu estou com você na solidão do mundo, a solidão desaparece. Não pode manter a ilusão da solidão se você não está só. Meu propósito, então, ainda é o de vencer o mundo. Eu não o ataco, ou seja, ele não ataca o mundo, mas a minha luz necessariamente o dissipa devido ao que ela é. A luz não ataca a escuridão, mas a ilumina e ela desaparece. Se a minha luz vai com você a todo lugar, você ilumina a escuridão comigo, fazendo com que ela desapareça. A luz vem a ser nossa e não pode habitar na escuridão, assim como a escuridão não pode habitar aonde você for. A memória de mim é a memória de você mesmo e daquele que me enviou a você. Ou seja, recordar o Cristo em nós, essa consciência crística, é relembrar quem somos e também relembrar aquele que enviou esse poder todo, essa consciência crística para nós, ou seja, a expressão de Deus em nós. Você estava na escuridão até que a vontade de Deus fosse feita completamente por qualquer parte da filiação. Quando isso foi feito, foi perfeitamente realizado por todos nós. De que outra forma poderia ser perfeitamente realizado? Minha missão simplesmente foi a de unir a vontade da filiação com a vontade do Pai, por estar eu próprio ciente da vontade do Pai. Essa é a consciência que eu vim te dar, e o seu problema de aceitá-la
é o problema desse mundo. Então, ele está dizendo que nós temos um problema muito grande em aceitar essa consciência, essa verdade que já está em nós. E isso é o problema do mundo, porque o mundo não aceita. A gente não aceita porque a gente não acredita que isso possa ser verdadeiro. Dissipá-lo é a salvação, e nesse sentido, eu sou a salvação do mundo. Dissipar o quê? Dissipar o problema que é a não aceitação de que somos o amor divino manifestado, de que somos luz do Cristo que já habita em nós, da nossa perfeição e da nossa unidade. É isso que a gente precisa dissipar. Quando a gente para de acreditar que isso não é possível, aí a gente entra nesse caminho da salvação. O mundo, portanto, tem que me desprezar e me rejeitar, porque o mundo é a crença em que o amor é impossível. Por isso que a gente rejeita e critica esses aspectos aqui que estão sendo falados, porque o mundo, ele já tem uma crença de que o amor é impossível, esse amor mais elevado. Se você aceitar o fato de que eu estou contigo, está negando o mundo e aceitando a Deus. Minha vontade é a vontade de Deus, e a sua decisão de me ouvir é a decisão de ouvir a voz de Deus e habitar na vontade dele. Assim como Deus me enviou a você, eu te enviarei a outros, e irei a eles com você, para que nós possamos lhes ensinar a paz e a união. Não pensas que o mundo necessita de paz tanto quanto você? Não quer dar ao mundo essa paz tanto quanto quer recebê-la? Pois a não ser que a dê, não irá recebê-la. Então, só trazendo esse aspecto novamente que ele está falando aqui. Sempre que eu manifestar a paz no mundo através do meu comportamento, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, eu estou dando a paz. E é isso que eu vou receber sempre. Então, essa é a forma de dar a paz que ele está dizendo aqui. E toda vez que eu manifestar somente a paz, é o que eu vou receber. Se quer tê-la de mim, tem que dá-la. A cura não vem de nenhuma outra pessoa. Tem que aceitar a orientação que vem de dentro. A orientação tem que ser aquilo que você quer, ou será sem significado para você. É por isso que a cura é um empreendimento de colaboração. Por que está falando isso? Porque quando eu expresso o meu ser, eu manifesto a paz, eu me torno um ser pacífico. Então, eu estou colaborando com aqueles com os quais eu estou me relacionando. Eu posso te dizer o que fazer, mas precisa colaborar, acreditando que eu sei o que você deve fazer. Só então a sua mente escolherá me seguir. Sem essa escolha, não poderia ser curado, porque você teria se decidido contra a cura. E essa rejeição da minha decisão por você faz com que a cura seja impossível. A cura reflete a nossa vontade conjunta. Isso é óbvio quando considera para que serve a cura. A cura é o caminho no qual se vence a separação. Olha que lindo isso! E sempre que a gente vencer a separação em algum nível da nossa vida, nós estamos sendo curados e ajudando também outros a se curarem. A separação é vencida pela união. Não pode ser vencida pelo ato de se separar. A decisão de unir tem que ser inequívoca ou a própria mente está dividida e não íntegra. A sua mente é o meio através do qual determina sua própria condição, porque a mente é o mecanismo de decisão. Olha que profundo isso. Ele sempre fala aqui, né, que a mente é o mecanismo de união, de não separação, ou de sofrimento, ou de cura, ou de alegria. Tudo começa na mente. Eu vou repetir esse pedacinho. A sua mente
é o meio através do qual você determina a sua própria condição. Porque a mente é um mecanismo de decisão. Então, através da minha decisão, eu escolho o que eu quero manifestar aqui, como eu quero me comportar, como eu quero agir, como eu quero agir diante das situações que aparecem, das pessoas, dos relacionamentos, de tudo. É o poder através do qual você separa ou une e, correspondentemente, experimenta dor ou alegria. Então, se através da minha decisão eu escolho brigar com a vida, brigar com as situações, reclamar, julgar, criticar, entrar no medo, aí eu estou escolhendo a separação. Então, eu vou experimentar dor e sofrimento. Mas, se por outro lado eu escolho manifestar o amor, a compreensão, a paz, o respeito, o entendimento de que nada acontece do nada, de que tudo tem um propósito, aí sim eu vou estar me unindo, experimentando a união e aí também, por consequência, a alegria. A minha decisão não pode vencer a sua, porque a sua é tão poderosa quanto a minha. Gente, olha a importância dessa frase. Muita gente lamenta, né, quando está numa situação difícil, num relacionamento complicado, numa situação de doença, e pensa, né, ah, por que que Deus não interfere? Por que que Deus não me cura? Por que, gente, está falando aqui agora? Porque a nossa decisão de querer realmente ser curado ou não, ser liberado ou não de uma situação de sofrimento, ou melhorar num relacionamento, a nossa decisão é tão poderosa quanto a do próprio Jesus, a do próprio Cristo, né? Ou a de Deus. Ou seja, é o poder do livre-arbítrio. Se a gente não se abre, se a gente não pede, se a gente não entende o nosso poder, não reconhece o nosso poder interno, a gente não vai sair da situação de sofrimento que a gente está vivenciando. Não vai sair porque eles não interferem no livre-arbítrio do ser humano. Se não fosse assim, os filhos de Deus seriam desiguais. Todas as coisas são possíveis através da nossa decisão conjunta, mas só a minha decisão não é capaz de te ajudar. A sua vontade é tão livre quanto a minha, e o próprio Deus não iria contra ela. Eu não posso ter uma vontade que não seja a vontade de Deus. Eu posso oferecer a minha força para fazer com que a sua força seja invencível, mas não posso me opor à sua decisão sem competir com ela. E com isso, violar a vontade de Deus para você. Aqui, gente, novamente, o livre-arbítrio é sempre um processo de escolha, de decisão. Eles não podem interferir. Se a gente não quiser ser curado, se a gente não quiser sair do controle de dominar alguém, de dominar um relacionamento, se a gente não quiser largar a mão das situações, dos sofrimentos, ninguém vai poder nos ajudar. Cabe a cada um de nós se autorresponsabilizar pelas suas próprias curas. Nada do que Deus criou pode se opor à sua decisão, assim como nada do que Deus criou pode se opor à vontade dele. E nesse último caso aqui, a vontade dele, de Deus, é que nós tenhamos o livre-arbítrio, esse poder de decidir o que queremos para a nossa vida. Deus deu a sua vontade, deu a nossa vontade, né? O poder que ela tem, que eu só posso reconhecer em honra à sua. Olha só, se quer ser como eu te ajudarei, sabendo que somos iguais. Se quer ser diferente, eu esperarei até que mude a sua mente. Olha que incrível! Ele vai nos esperar para nos auxiliar, Jesus, né? Até que nós queiramos, até que a gente decida mudar a nossa própria mente. Eu posso te ensinar, mas só você pode escolher escutar o meu ensinamento. Como pode ser senão dessa forma, se o reino de Deus é liberdade? Então não tem outro caminho.
A gente tem que decidir, porque o reino de Deus é livre. Vai nos dar realmente esse poder de decidir o que a gente quer para a gente mesmo. A liberdade não pode ser aprendida por qualquer tipo de tirania, e a igualdade perfeita de todos os filhos de Deus não pode ser reconhecida através do domínio de uma mente sobre outra. Ou seja, nem a mente de Jesus, que é uma mente iluminada, não pode interferir com a nossa mente, se a gente não quiser. Então, uma mente não pode dominar a outra. Os filhos de Deus são iguais em vontade, sendo todos a vontade do seu Pai. Essa é a única lição que eu vim ensinar. Se a sua vontade não fosse a minha, não seria a vontade do nosso Pai. Isso significaria que aprisionou a sua própria vontade e não a tem deixado ser livre. Por você mesmo nada pode fazer, porque por você mesmo não é nada. Ou seja, na condição humana, nós não somos nada. Somos uma ilusão, né? Mas na condição espiritual, nós temos todo o poder que foi dado ao próprio Cristo. Eu não sou nada sem o Pai, e você não é nada sem mim, pois, ao negar o Pai, nega a você mesmo. Eu sempre me lembrarei de você, e na minha memória de você está a sua memória de você mesmo. Em nossa memória um do outro está a nossa memória de Deus. Ou seja, quando a gente relembra quem nós somos, aí nós nos lembramos que somos a expressão de Deus. E nessa memória está a sua liberdade, porque a sua liberdade está nele, ou seja, em Deus. Une-te então a mim em louvor a ele e a você, a quem ele criou. Essa é a nossa dádiva de gratidão a Ele, que Ele quer compartilhar com todas as suas criações, as quais dá igualmente tudo aquilo que é aceitável para Ele. Por ser aceitável para Ele, essa é a dádiva da liberdade, que é a vontade do Pai para todos os seus filhos. Oferecendo liberdade, você será livre. Então, mais um outro entendimento, né? Se a gente também oferece a liberdade a todos os seres, não tenta aprisionar ninguém, a gente também será livre. Mas na medida em que a gente tentar aprisionar outros, outras pessoas, também seremos aprisionados. Liberdade é a única dádiva que pode oferecer aos filhos de Deus, sendo um reconhecimento do que eles são e do que Deus é. Liberdade é criação, porque é amor. Aquele que busca aprisionar, você não ama. Ou seja, ele está dizendo que aquele que a gente tenta aprisionar, a gente não ama realmente. Por conseguinte, quando busca aprisionar alguém, incluindo a você mesmo, não o ama e não pode se identificar com ele. Quando você se aprisiona, está perdendo de vista a sua verdadeira identificação comigo e com o Pai. A sua identificação é com o Pai e com o Filho. Não pode ser com um e não com o outro. Ou seja, não é possível se identificar só com Deus e não com o Filho único, que é Jesus. E nem o contrário, né? A identificação tem que ser total e com toda a filiação em si, porque todos são expressões de Deus. Se você é parte de um, tem que ser parte do outro, porque eles são um. A Santíssima Trindade é santa porque é una. Se você se exclui dessa união, está percebendo a Santíssima Trindade como separada. Tem que estar incluído nela, porque ela é tudo. A não ser que ocupe o seu lugar nela e realize a sua função como parte dela, a Santíssima Trindade fica tão destituída quanto você.
Nenhuma parte dela pode estar aprisionada se você quiser conhecer a sua verdade, ou seja, a verdade de Deus. Fim da leitura do livro-texto.